Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Romanos, capítulo 13. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Deus é soberano sobre céus e terra. Acontece que o nosso planeta Terra foi entregue ao governo de Satanás por nossos primeiros pais. Adão e Eva, desobedecendo a Deus, entregaram o governo, o domínio desse planeta para o inimigo. Tanto é que ele ofereceu a Jesus as grandezas da terra. Ele disse, porque tudo isso me pertence. Foi entregue a ele por Satanás. Só que nós, que somos servos de Deus, em nós, Deus restabelece o seu domínio absoluto sobre o planeta. Porque nós estamos aqui com o Espírito Santo de Deus dentro de nós para nos dirigir sobre que atitudes tomar em meio a um mundo dirigido pelo maligno. Agora, como esse mundo é dirigido pelo maligno, nós temos autoridades que acabam não fazendo a vontade de Deus. Nós temos autoridades injustas, nós temos autoridades corruptas, nós temos autoridades que vão contra os mandamentos de Deus, mas elas foram instituídas por Deus. E se foram instituídas por Deus, Deus é que é onisciente, sabia como elas iriam se comportar. E mesmo assim as instituiu com um propósito. Porque Deus ainda é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele permite que haja autoridades injustas neste mundo. E no final, cada um de nós vai pagar perante Ele, vai responder perante Ele pelo que fez aqui na terra. Então, elas são responsáveis perante Ele e vão prestar contas perante Ele. Na época do apóstolo Paulo, as autoridades eram injustas também. Mesmo assim, ele escreveu, sujeitem-se às autoridades. Se elas cumprem ou não a função para a qual Deus as criou, para defenderem o bem e combaterem o mal, se cumprem ou não, vão responder perante Deus. Agora, quando o mal chega a você e a mim, que somos servos de Deus, Deus está no controle. Ele só permite que o mal chegue até você com um propósito de bênção. Porque Ele é todo poderoso e Ele te ama. Ele usa todas as coisas para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Então, não nos devemos revoltar contra as autoridades. Agora, graças a Deus, nós temos motivos de grande alegria no Brasil. Deus colocou um presidente que honra a Deus. Coloca Deus acima de todos. Acima de todos.
defende os valores cristãos, dá muita importância à família. A família como é instituída na Bíblia, homem, mulher e seus filhos. Dá importância a valores cristãos evangélicos, graças a Deus. Então, com um governante justo como esse, nós devemos agradecer a Deus de todo o coração e orar por eles, pelos governantes bons. Agora, dos governantes ruins, a gente deve orar para Deus tocar neles para que se arrependam, Graças a Deus que estamos numa fase no governo federal, que é bênção para a nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos nos submeter às autoridades, porque Deus as colocou. Se fazem o bem ou não, vão responder perante Ele. Deus permitiu que a China, um país comunista, totalmente ateu, contra Deus, que persegue os cristãos, permitiu que eles exportassem esse terrível Covid-19 para o mundo todo. Uma nação que já fazia muito mal para os cristãos lá, persegue mesmo os cristãos. E além disso, está sendo usada para um julgamento do mundo todo, um juízo que veio sobre o mundo todo. Deus permitiu uma nação comunista. E Ele permite a existência de nações comunistas, permite a existência de nações que são muçulmanas, que também perseguem os cristãos, matam os cristãos. Deus é soberano, Ele permitiu, porque Ele sabe o que está fazendo. Não temos a capacidade de entender. Nós somos criaturas. Devemos honrar, respeitar e obedecer a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que é soberano sobre céus e terra, e que cuida de nós, e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Obedeçamos a Deus, compreendendo inteiramente ou não compreendendo inteiramente. Deus é Deus, nós somos criaturas, amadas, protegidas e abençoadas por Ele. Aleluia.